Começando mais um vídeo de mercado da bola falando no Palmeiras, que insiste no goleiro Gabriel Grando do Grêmio. Mapeando goleiros para o elenco de 2026, o Verdão insiste em Gabriel como primeira opção no mercado para a posição. O clube gaúcho a princípio informou não ter intenção de negociar o Gabriel, mas o Alviverde entende ser possível tentar avançar nas tratativas, considerando que a janela de transferências vai ser fechada inclusive. Apesar de manter outros nomes do radar, Grando é o único pelo qual o Palmeiras iniciou tratativas e condiciona uma eventual contratação à possível saída de Marcelo Lomba. Aos 38 anos, Lomba tem contrato com o Alviverde até dezembro. Ainda não iniciou conversas por renovação, algo visto com naturalidade pelo staff do atleta. No entanto, ele indicou internamente o desejo de se transferir para o Fluminense, onde acredita que teria mais espaço. No Rio de Janeiro, Lomba interessa ao Flu porque o clube sempre pensou em ter dois goleiros experientes no elenco. Não enviou propostas até aqui, mas pode fazer caso o goleiro consiga a liberação do Palmeiras, o que não seria problema para o Alviverde. O movimento não se trata de uma tentativa do Palmeiras em dar destino ao goleiro, que é visto como peça importante no elenco, mas sim na verdade de atender a um pedido do atleta que está desde 2022 no clube. Caso as negociações avancem, o plano do Palmeiras seria adiantar o processo para a janela do meio do ano. Já falando no Gabriel Grando, ele é visto como peça importante no grupo do técnico Mano Menezes e que poderia até assumir a titularidade no lugar de Thiago Volpi. Ele é formado na base do clube, foi promovido ao profissional em 2021 e tem vínculo até dezembro de 2026. Botafogo sonha com o retorno de Thiago Almada para o Super Mundial, mas meia deve ser vendido para outro clube. De olho no Super Mundial de Clubes, o Fogão tem interesse no retorno do argentino emprestado ao Lyon. No entanto, esse cenário não deve ocorrer, segundo o próprio GE. O John Textor até já conversou com Almada e seu staff sobre a possibilidade da volta, mas não obteve retorno positivo. Apesar do caminho e do carinho pelo glorioso, o argentino pretende seguir no futebol europeu e está sem férias desde que saiu do Atlanta United para o Botafogo. Thiago Almada deve ser vendido em definitivo para outro clube, em uma movimentação que ajudaria ainda os cofres do Lyon, que precisa quitar dívidas para evitar punições. Caso ele realmente aceitasse jogar a Copa do Mundo de Clubes, Almada abriria a mão das férias mais uma vez. O camisa 23 tem carinho pelo clube carioca, mas esse retorno é encarado como difícil. É muito provável que Almada seja negociado em definitivo pelo Botafogo no meio do ano. A tendência é que ele não permaneça no Lyon, que precisa levantar caixa para quitar dívidas na França. A eventual transferência ajudaria o clube estrangeiro, já que os times de John Textor operam em sistema de caixa único. Almada marcou 3 gols e deu 2 assistências nos 23 jogos que fez pelo Alvinegro no segundo semestre de 2024. Ele foi peça fundamental nos títulos do Brasileirão e da Conmebol Libertadores. Melhor jogador da Champions da Ásia conquistada pelo Al Ahly no último dia 3, Roberto Firmino vai deixar o clube saudita no meio do ano, segundo informações da imprensa internacional. Um dos objetivos do atacante é voltar ao Brasil. Essa terça-feira, o jornalista inglês Ben Jacobs, especialista no mercado da bola, publicou que o Flamengo tem interesse no jogador. A situação foi apurada e afinal, Firmino pode vestir o rubro-negro? Nas últimas semanas, o nome do atacante de 33 anos realmente foi discutido no Fla, mas inicialmente os dirigentes não se animaram com a contratação e por enquanto não avançaram para conversas com a equipe de Firmino, porém é possibilidade. No momento, 2 motivos afastam o centroavante do Fla. O primeiro é que a diretoria não vê a posição como prioridade e a intenção na janela do meio do ano é contratar um meia ofensivo e 1 ou 2 atacantes de lado. Outra razão é que o clube pretende rejuvenescer o elenco e já encaminhou a contratação de outro jogador de 33 anos. O volante Jorginho é aguardado no Rio no início de junho. Firmino tem contrato com o Al Ahly até o meio de 2026, mas pretende sair um ano antes do fim de contrato. O Flamengo não descarta fazer contato formal para avaliar a situação do jogador, mas por enquanto a postura é de apenas monitorar o caso. A viabilidade financeira é outro entrave. Se conseguir a rescisão amigável no Al Ahly, Firmino chegaria ao Flamengo sem custo de direitos federativos, mas o salário dele é altíssimo. Na Arábia Saudita, estima-se que o atacante receba 22 milhões de euros na cotação atual, sendo 138 milhões de reais por ano em seu contrato atual. Firmino havia perdido espaço no elenco do Al Ahly nessa temporada. Em fevereiro, ele foi cortado da lista de inscritos do Al Ahly para o Campeonato Saudita por causa do limite de estrangeiros. O atacante ficou mais de um mês sem jogar até a retomada da Champions League da Ásia. No entanto, ele deu a volta por cima na reta final da competição, com um gol na semifinal e 2 assistências,
na decisão em que o Al-Ahly venceu o Kawasaki Frontale por 2-0, Firmino foi eleito o craque do torneio. O clube saudita conquistou a Champions da Ásia pela primeira vez na sua história. Ele chegou ao Al-Ahly em meados de 2023, depois de 8 temporadas no Liverpool, pelo qual conquistou o Mundial de Clubes de 2029, inclusive fazendo o gol do título na final contra o próprio Flamengo. Na Arábia Saudita, Firmino marcou 21 gols e deu 18 assistências em 65 jogos. Ao que parece, Bobby Firmino pode ser uma excelente opção para o Flamengo, e convenhamos que no futebol brasileiro Firmino tem bola e jogaria fácil, até porque se clubes como o Arsenal lá na gringa já quiseram o Firmino, imagina se ele não teria bola para jogar no futebol brasileiro, poderia fazer um show. Chelsea pode acabar negociando Andrei Santos após contatos da diretoria do Arsenal. O volante Andrei Santos do Chelsea tem sido um enorme destaque na sua passagem pelos Strasbourg da França nos últimos meses. Emprestado pelos Blues, o brasileiro se tornou capitão e um dos principais jogadores da equipe francesa. Nos últimos meses, o jovem meio-campista passou a integrar a lista de alvos de contratações de várias equipes da Europa. O seu futuro no time britânico ainda está em aberto e ele pode confirmar a sua saída já no próximo verão europeu. Dentre os principais interessados em um acordo pela sua aquisição é o clube do Arsenal. Os Gunners têm monitorado o desempenho do atleta e podem trazê-lo em definitivo, estando bastante agradados com sua forma ao longo dessa temporada europeia. De acordo com um artigo publicado pelo Le 10 Sport, o Arsenal busca um acordo com o Chelsea pela contratação de Andrei. A diretoria dos Gunners acredita que o brasileiro seria uma ótima oportunidade de mercado para a composição do seu elenco. A Arteta pediu para que a equipe inicie negociações com o atleta para tentar encaminhar um acordo antes de fazer contatos com os Blues. No entanto, o interesse está em estágio inicial e não houve nenhuma conversa entre as partes citadas. Ainda de acordo com a fonte, o PSG é outro grande interessado no volante e um forte concorrente do Arsenal para ter o atleta. Os parisienses estão encantados com a forma apresentada por Andrei durante a Nick também chegou a tentar contatos, mas assim como os Gunners, não avançou em conversas com o atleta. Os dirigentes do Chelsea ainda não definiram sua situação e aguardam uma avaliação feita pelo técnico Enzo Maresca no final da temporada. De fato, Andrei Santos vem surpreendendo a todos, muito por conta da sua constância e, claro, se futuramente for acionado, Liverpool encaminha a contratação de Frimpong, lateral do Bayer Leverkusen. Os Reds encaminharam sua primeira contratação para a próxima temporada. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o lateral Jeremy Frimpong, do Bayer Leverkusen, está perto de ser anunciado pelos Reds como novo reforço do clube. Frimpong chega ao time inglês para ser o substituto de Trent Alexander-Arnold, que encerrará sua trajetória com a camisa do Liverpool ao final da atual temporada europeia. O negócio deve custar aos Reds cerca de 35 milhões de euros, 222 milhões de reais na cotação atual. A exemplo de Arnold, Jeremy Frimpong também tem características ofensivas e pode atuar tanto de lateral quanto de ponta pelo lado direito. O jogador se destacou sob o comando de Xabi Alonso no Leverkusen, tendo participado de 169 partidas. Jeremy Frimpong é cria das categorias de base do Manchester City, olha só que curiosidade, hein? Mas nunca atuou de fato na Premier League. O jogador estreou no profissional pelo Celtic Clube da Escócia em 2019 e 2020 e chegou ao Bayer Leverkusen na temporada seguinte. 4 clubes da Premier League se interessam por Rodrigo do Real Madrid. O atacante de 23 anos tem contrato até 2028 e possui uma cláusula de 1 bilhão de euros. Segundo o jornal espanhol Sport, o jogador que foi revelado pelo Santos e chegou a Madrid em 2019, após completar 18 anos de idade, interessa a 4 clubes do Big Six da Premier League: Manchester United, Manchester City, Liverpool e Arsenal. De acordo com o portal, os 4 clubes ingleses perguntaram ao Real sobre a situação do brasileiro de 23 anos, mas o time merengue o considera intransferível. Porém, Rodrigo se mostrou simplesmente insatisfeito com a abordagem do Real Madrid e do técnico Carlo Ancelotti em jogos importantes da equipe, aos quais ele nem vem sendo acionado. Rodrigo tem contrato até 2028 e sua cláusula de transferência é de 1 bilhão de euros, o que equivale a 5,4 bilhões de reais na cotação atual. Os clubes gigantes da Inglaterra sabem que contratá-lo é uma missão muito difícil, a menos que o jogador se interesse na negociação ou que o Real Madrid o coloque na lista de transferências. Atualmente o valor de mercado de Rodrigo é de 100 milhões de euros, cerca de 540 milhões de reais, o que já deixa claro que não sairá do clube por menos desse valor. Rodrigo antes até se sentia protegido por Ancelotti, que o considerava um jogador indispensável em seus esquemas. No entanto, com a chegada de Endrick e Mbappé, ambas no meio do ano, além da presença de Brahim Dias e o próprio Arda Güler no elenco, o brasileiro sabe que sua vaga no time titular já está há muito tempo ameaçada. Além disso, Rodrigo assume que está disposto a competir para conquistar novamente uma vaga no time titular. Porém, se não conseguir ter esse retorno, ele vai vazar. É óbvio que as variáveis são muitas e que Rodrigo gosta de fato de atuar no Real Madrid, até porque sabe
sabe que é o principal clube do planeta, mas isso de fato não vem sido correspondido e o Raio pode o quanto antes pensar sobre sua saída. A Al-Ahly decide pagar a multa rescisória para tirar Bruno Fernandes do United, grande referência técnica do time comandado por Rubem Amorim. O português está na mira e em alta no mercado da bola. Recentemente, muito se falou sobre a procura por parte do Al-Hilal, que fez uma temporada considerada decepcionante na Arábia Saudita. O desempenho do clube inclusive culminou na demissão do técnico Jorge Jesus, ex-Benfica e Flamengo. Porém, conforme repercutido no Transfer Feed, o time inglês não é o único interessado. A fonte conta que outro time também aparece de olho no jogador e estaria disposto inclusive a pagar a multa rescisória pelo acordo. Trata-se do Al-Ahly. O time de Roberto Firmino e Riyad Mahrez venceu a Champions da Ásia e quer montar um elenco ainda mais forte para a próxima temporada. Dessa forma, o time vê com bons olhos a ideia de pagar a multa para agilizar as conversas em busca do acordo. Caso o valor seja depositado nas contas do Manchester United, o time de Old Trafford nada poderá fazer. Assim, o futuro de Bruno ficará nas mãos do próprio jogador, que deve aguardar a final da Europa League para tomar uma decisão. Recentemente, o nome do jogador também foi ventilado no Real Madrid, que teria encaminhado a chegada do jovem zagueiro Dejan Ruijsen. Entretanto, tudo parece não ter passado de rumores, visto que nada evoluiu. Mesmo com o desempenho do Manchester United ainda sendo bastante abaixo do esperado, Bruno Fernandes sempre se destaca. Em números individuais, essa já é a segunda melhor temporada do jogador desde que assinou com o time de Old Trafford. Fato é que o meia pode não ser o único jogador a ser negociado nas próximas semanas. Contratado no meio de 2024, Joshua Zirkzee ainda não conseguiu engrenar e agora pode voltar ao futebol italiano para defender a camisa da Inter de Milão. Di Maria comunica a saída do Benfica. O argentino comunicou aos benfiquistas que deixará o clube nos próximos dias. De acordo com o jornal Record de Portugal, o argentino, campeão do mundo em 2022, não jogará nem o Mundial de Clubes pelo time de Lisboa. A segunda passagem de Di Maria no Benfica foi de sucesso. São até o momento 76 jogos e 30 gols marcados. Ele retornou ao Clube da Luz depois de brilhar em outros gigantes do futebol europeu. Para o Flamengo, o argentino surge como uma grande possibilidade de negócio, pois ficará livre no mercado da bola, onde a diretoria procura por jogadores que atuem pelas pontas, perfil do craque argentino, apesar da idade de 37 anos. No Benfica, Di Maria tem um grande salário anual de 52 milhões de reais, sendo 4,3 milhões a cada mês. Em termos de comparação, Memphis Depay é o jogador mais bem pago do Brasil com 3 milhões. Ou seja, financeiramente para o próprio Flamengo, ter Di Maria por esses moldes seria uma tarefa praticamente impossível e, para um acordo acontecer, o argentino teria que diminuir os seus ganhos mensais. Vale frisar que no passado, o clube carioca, assim como outros brasileiros, demonstrou interesse no atleta e optou por optar ao Benfica, voltando. Por hora, não há informações sobre um novo interesse. Na carreira, Ángel Di Maria passou por grandes clubes e viveu seu auge no Real Madrid e seleção argentina. Em Paris também foi bem. Sua grande virtude é o número de assistências para gol. Contando apenas clubes, são incríveis 276 assistências, com 194 gols marcados na carreira. Coletivamente, 34 troféus, sendo a Copa do Mundo de 2022 o maior ápice da sua carreira. Barcelona fica sem Wesley e pode ir com tudo para tirar o Pedro Porro do Tottenham. Considerado um dos principais joias do Flamengo nos últimos anos, o defensor Wesley deve rumar ao futebol europeu no segundo semestre. O Wesley, além do Barcelona, também era pretendido por outros times dignos de Champions League, incluindo o Real Madrid e Liverpool, mas parece que seu destino deve reforçar mesmo o City de Guardiola. Ao mesmo tempo, o Barça pode ir com tudo para assinar com outro badalado jogador da posição. Um nome que vem ganhando força nas últimas horas é o do espanhol Pedro Porro, que soma bons números com as cores do Tottenham. A informação foi repercutida e as possíveis negociações, caso o Barcelona de fato decida investir, não serão nada simples. O Tottenham pede um valor consideravelmente alto pela liberação. Hansi Flick quer a chegada de um novo jogador na posição para fazer sombra ao francês Koundé, titular absoluto. No entanto, o Barça sabe que não poderá fazer loucuras financeiras por um jogador que não terá garantias de se tornar um titular. O Pedro Porro está com 25 anos de idade e faz a sua terceira temporada pelo Tottenham, sendo um dos principais destaques do time. Em 2024-25, o jogador soma 49 jogos disputados, com 4 gols marcados e outras 9 assistências fornecidas. Revelado pelo Girona, o jogador de 25 anos tem contrato em vigor com o Tottenham até o meio de 2028. Na carreira, além das equipes citadas, o lateral direito ainda soma passagens por times como o CF Peralada, Real Valladolid e Sport. Não é de hoje que o clube espanhol está interessado na contratação de Bernardo Silva do Manchester City. Entretanto, ao que tudo indica, o jogador será reforço no Benfica. Mercado da bola concluído e eu agradeço a você por ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!